Andei pensando nas últimas semanas, o que é algo que, obviamente, como você deve saber, eu estou falando só comigo mesmo. Estou falando sozinho com a minha consciência, porque eu sei que de fato só eu e minha consciência podem me entender. Vocês aí que estão ouvindo não necessariamente não vão entender nada, mas vocês nunca vão entender completamente aquilo que eu quero passar para vocês, mas isso é um assunto que eu pretendo falar daqui a pouco. De qualquer forma, eu andei pensando nas últimas semanas sobre minha vida, namoro, amizades, minha relação com o mundo, tudo. E eu cheguei à conclusão de que não tem jeito, não há jeito. Eu sou uma pessoa essencialmente solitária, vitalmente solitária, e eu acho que o caminho que surge para mim é o caminho do solitário. Antes de falar sobre isso, sobre o caminho do solitário, um fato que aconteceu algumas semanas não, já faz alguns meses. Alguns meses atrás eu li um PDF, um carinha daqui do canal, inclusive, ele me passou um PDF intitulado How to Disappear Completely, traduzindo para o português, Como Desaparecer Completamente. É de um carinha anônimo que escreveu e postou em algum Chan por aí, e aí o negócio meio que se difundiu e tal, e chegou até mim através desse carinha que é assinante do meu canal. Eu li esse PDF dele e ele fala basicamente, é o título do livro basicamente, como viver sendo uma pessoa essencialmente o que ele chama de eternamente sozinho. O eternamente sozinho para o autor desse PDF é literalmente isso, eternamente sozinho. É uma pessoa que basicamente não tem amigos ou quase não tem amigos, não tem namorada, nunca nem teve namorada ou nunca nem teve namorado, nunca teve um parceiro e uma pessoa que tá aí sozinho basicamente no mundo eternamente. É o que o autor do PDF chama de Alone Forever, os eternamente sozinhos. E eu não vou falar sobre esse PDF aqui nesse podcast, mas desde que eu li esse PDF, eu andei formulando algumas coisas na minha cabeça. Eu não me enquadro necessariamente como um desses carinhas Alone Forever. Por quê? Porque eu tenho alguns amigos, tudo bem, não são muitos, mas eu tenho alguns amigos. E eu namoro, eu já namorei. Eu não sou um sujeito necessariamente, entre aspas, fracassado com mulheres. Então, só por esses dois fatos eu já não sou um sujeito que se enquadra nessa definição. Mas querendo ou não, eu tenho um certo grau de introversão social, vamos colocar assim. E eu não sou a pessoa mais popular do mundo, e eu diria que, sei lá, uns 50% do que o carinha fala, que vale para pessoas do tipo Alone Forever, eu diria que uns 50%, pelo menos de 50 a 60%, eu me enquadro quase que perfeitamente, sabe? Essa necessidade maior de estar em casa, esse caráter mais solitário, essa dificuldade de fazer novos amigos, isso e outras coisas eu me enquadro, assim. Eu não sou necessariamente, como eu disse, um Alone Forever, mas eu me identifico, sabe? E devido à leitura desse PDF e à leitura também de outras coisas, material que eu andei consumindo por aí e tal, eu meio que venho formulando na minha cabeça que existe um caminho que eu estou chamando de o caminho do solitário, sabe? E aqui, o que eu quero dizer com o caminho do solitário? Caminho do Solitário é basicamente o caminho daquele sujeito, não daquele sujeito que necessariamente nunca vai ter uma namorada, ou nunca vai ter uma esposa, nunca vai ter amigos, não necessariamente nesse sentido, no mesmo sentido do Alone Forever, do Anônimo, do Chan, não exatamente nesse sentido, mas eu defino como solitário, o caminho do solitário é aquele indivíduo que sempre, essencialmente, será solitário. Ele não é necessariamente um indivíduo que não tem amigos, não tem namorado, não tem nada disso, mas é um indivíduo que essencialmente ele sempre se sente sozinho. Ele sempre prefere a solidão do que a multidão, vamos colocar assim. E eu me enquadro, eu consigo me ver nessas palavras, eu me enquadro nisso perfeitamente, sabe? Uh,
E aí, com certeza, muito possivelmente vai vir alguém, algum idiota, comentar que você namora, você não é um sujeito solitário. Cara, solidão não tem nada a ver com companhia de outras pessoas. Quer dizer, tem também a ver, mas não é sobre isso que se trata a solidão que eu tô falando. Muitas pessoas têm amigos, têm amizades, têm esposa, têm, sabe, uma vida social, e mesmo assim elas se sentem sozinhas, elas são sozinhas. E eu sou uma pessoa desse tipo. Eu tenho alguns amigos, algumas pessoas assim que eu posso contar, que eu conto dos meus problemas e tal. Eu tenho uma namorada, eu tenho, sei lá, pai e mãe, eu tenho assim um círculo social, embora restrito, mas ainda assim eu me sinto sozinho o tempo inteiro. E não somente eu me sinto sozinho, quanto eu quero estar sozinho. Não o tempo inteiro necessariamente, mas diria que 90% do meu tempo eu quero passar sozinho, sabe? Eu quero passar no meu quarto, fazendo minhas coisas, gastando tempo com aquilo que eu quero e etc. Uh, então, não, se você pensa que esse caminho do sozinho se trata de você não pode ser solitário, você tem uma namorada. Não, cara, desculpa te falar isso, cara, mas você não tem maturidade, porque você não sabe o que é solidão. Solidão não se trata da presença, implicitamente não se trata da presença de outras pessoas, sabe, no mesmo ambiente de você. Solidão se trata do sentimento de melancolia inerente ao indivíduo perceber que está sozinho, ou que simplesmente não se encaixa em nenhum contexto, ou que simplesmente prefere estar sozinho na grande maioria das situações, sabe? Isso é solidão. Ou então você estar junto de outras pessoas, mas ainda assim você não sentir ligação suficiente para dizer estou junto das outras pessoas. Solidão é você estar com outras pessoas e ainda assim pensar eu estou sozinho. É não sentir esse negócio, sabe, que liga as pessoas. E eu não sinto isso. Eu não estou falando que eu não tenho nenhuma consideração pelos meus amigos, pela minha namorada, não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que mesmo quando eu estou com os meus amigos, minha namorada, o que quer que seja, eu ainda me sinto sozinho. E isso por uma série de fatores. Eu acho que o caminho do solitário tem várias maneiras, várias vias de você chegar a esse caminho do solitário. Eu acho que algumas pessoas são mais propensas a ter que seguir esse caminho, ou serem obrigados ou quererem, por querer mesmo, vontade, seguir esse caminho. Eu acho que tem tanto pessoas que são obrigadas quanto pessoas que querem seguir esse caminho. E as vias são várias. Então, sim, existem pessoas que naturalmente são mais sozinhas do que outras, indivíduos menos sociáveis, indivíduos mais introvertidos, indivíduos que por uma questão de traumas ou problemas psicológicos ou XYZ acabam mesmo que, óbvio que o que eu tô falando é algo que nem todo mundo pensa assim na via racional, de tipo, sou uma pessoa solitária, logo eu sigo o caminho do solitário. Não, isso é algo que eu, Thiago, estou intitulando de caminho do solitário. Mas você não precisa sair por aí falando pro mundo, eu sigo o caminho do solitário, para você seguir esse caminho. Milhões de pessoas já seguiram esse caminho, outras milhões ainda vão seguir depois que eu morrer e tal. Existem diversas formas de você chegar a esse caminho do solitário. No meu caso, eu acho que são dois os fatores principais. Uma tendência natural minha, da minha personalidade mesmo. Eu sou uma pessoa de caráter mais introvertido. Logo, eu já possuo essa propensão natural a seguir o caminho do solitário. E eu acho que o segundo grande fator para eu cada vez mais estar indo para esse caminho, essa consciência da solidão, vamos colocar assim, é que eu sou um indivíduo que eu primo muito pela consciência, vamos colocar assim, eu primo muito pelo conhecimento, pela busca da verdade. E quanto mais eu busco a verdade, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu absorvo conhecimento, querendo ou não, eu me elevo. Não no sentido assim arrogante da coisa, eu não estou falando isso com arrogância. O que eu quero dizer é que quanto mais conhecimento, isso é válido não somente para mim, isso para qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo que absorve muito conhecimento, ele está a um patamar acima da maioria das pessoas. Por quê? Porque o indivíduo que tem muito conhecimento, ele começa a perceber que a maioria das coisas é vã.
Vamos colocar assim, a maioria das coisas não tem muita importância. Isso, claro, eu estou falando do conhecimento real, não do conhecimento egóico, que é você pegar só livro de direita para ler, ou só livro de esquerda para ler, só livro cristão. Não estou falando desse tipo de conhecimento. Estou falando da pessoa que realmente cai de boca ou cai de cérebro, vamos colocar assim, em tudo aquilo que é apresentado a ele, e eu considero que o sujeito que ele está em busca do conhecimento verdadeiro é aquele sujeito que quanto mais ele busca o conhecimento, mais ele tem consciência de que ele não tem conhecimento. Então o indivíduo que é, entre aspas, inteligente, para mim, é o indivíduo que acima de tudo sabe que não sabe. Ou seja, aquela velha máxima de Sócrates, só sei que nada sei. Eu acho que o indivíduo, quanto mais ele sabe que ele nada sabe, quanto mais ele busca o conhecimento, mais ele percebe isso. Eu, pelo menos, já faz um bom tempo já que eu percebo isso, que por mais que eu leia livros, por mais que eu busque essas coisas que eu busco e tal, eu ainda percebo que eu sou completamente burro, eu sou completamente ignorante, eu ainda tenho toneladas de conhecimento para absorver, e eu acho que até o fim da minha vida eu ainda não vou conseguir absorver tudo aquilo que eu gostaria de absorver. Então, no meu caso, quanto mais eu busco conhecimento, mais eu percebo que eu nada sei, vamos colocar assim. E estar na presença de pessoas que pensam que sabem de alguma coisa, porque a maioria da população é assim, eles pensam que eles genuinamente eles acreditam, a maioria das pessoas genuinamente acredita que sabe de alguma coisa. Então eles sabem o que é melhor para o país, eles sabem qual é o melhor candidato para votar, eles sabem qual é a religião verdadeira, eles sabem qual é a verdade, eles sabem uma caralhada de coisas. Mas eu, Thiago, quanto mais conhecimento eu busco, mais eu percebo que eu não sei de porra nenhuma. Eu sou o exato contrário da maioria das pessoas. Enquanto a maioria das pessoas faz 500 mil afirmações com a mais absoluta certeza, eu não consigo fazer duas afirmações com certeza. Eu faço duas afirmações ainda com aquele pé atrás e tipo, posso estar errado. Estou afirmando isso, porém tenho consciência de que posso estar errado, sabe? Então, essa busca que eu tenho pelo conhecimento verdadeiro e esse meu combate pelo ego e essa necessidade da verdade, que é algo que eu já expressei anteriormente no podcast Necessidade Metafísica, que eu não expressei nesses termos de necessidade da verdade. Eu expressei, na verdade. Expressei. Enfim, se você quiser saber um pouco mais do que eu estou falando aqui de necessidade pela verdade, escute um podcast meu chamado Necessidade Metafísica. Eu tenho essa necessidade cada vez maior de buscar a verdade. E uma coisa que eu já percebi já faz muito tempo é que a verdade não está com a maioria. A verdade não está no senso comum. A verdade não está com a população, com os vídeos aí de youtubers, redes sociais. A verdade não está em nenhuma dessas merdas. Em joguinho de internet, em putaria, curtição. A verdade não está em nenhuma dessas merdas. Eu acredito que a verdade... tudo o que existe faz parte da verdade. Então, mesmo essas partes podres, vamos colocar assim, putaria, o mal que há no mundo, ignorância, etc, etc, eles fazem parte de uma parte do conhecimento que existe no mundo, sabe? Mas o conhecimento verdadeiro, o conhecimento autêntico, o conhecimento que liberta, vamos colocar assim, obviamente não é esse conhecimento, esse tipo de... que nem é conhecimento na verdade, é informação inútil. Vamos colocar assim, é ego e vaidade. Então, quanto mais eu busco esse tipo de conhecimento que tá distante do que a maioria das pessoas busca, porque a maioria das pessoas, ninguém tá preocupado realmente com conhecimento, com pensamento, filosofia, ninguém liga para isso. Vamos colocar isso aqui em termos curtos e grossos, ninguém liga para isso. Então, essa diferença, sabe, do meu nível, assim, de conhecimento... que não estou dizendo que eu sou um sujeito muito inteligente, mas assim, essa diferença de interesse, sabe, entre eu e a maioria das pessoas, eu tenho percebido que isso daí cada vez mais tem criado um abismo entre eu e a maioria das pessoas, que eu não consigo mais falar coisas que são perfeitamente entendíveis para a maioria das pessoas. Por quê? Porque o meu nível, o meu mindset, vamos colocar assim, o meu nível de consciência, inclusive, e aliás, níveis de consciência é algo que eu pretendo falar em breve aqui no canal, mas eu não vou entrar aqui nesse podcast mais detalhadamente
resumidamente, mas resumidamente o meu nível de consciência, o meu, entre aspas, mindset, o meu universo individual particular, ele é tão diferente do universo particular da maioria das pessoas que eu não consigo mais me ligar à maioria das pessoas. Eu não consigo mais. É como se eu vivesse num universo diferente, é como se eu falasse uma outra língua, sabe? A maioria das pessoas, ou eu simplesmente não tenho nenhum interesse na conversa da maioria das pessoas. A maioria das pessoas gosta de conversar sobre trivialidades, vamos colocar assim. E não que haja problema em você conversar sobre, sei lá, o país, sobre economia, sobre o mundo, sobre atentado terrorista que aconteceu lá na puta que pariu. Não que haja problema em você ter interesse nesse tipo de coisa. Mas eu não tenho interesse nesse tipo de coisa, eu não tenho interesse em nada disso. Então, por simplesmente não tem um ponto em comum, sabe? Tá ficando cada vez mais escasso o ponto em comum entre eu e a maioria das pessoas, sabe? E eu tô me sentindo, eu tô me deparando cada vez mais com uma sensação de solidão absoluta. Independente de com quem eu esteja, o fato é que a gigantesca maioria das pessoas eu não consigo desenvolver conversas, eu não consigo estabelecer pontos em comum, eu não consigo desenvolver assuntos em comum. É algo que passa 5 minutos, ou a pessoa não vai estar entendendo absolutamente nada do que eu tô falando, ou eu simplesmente não quero mais conversar com a pessoa fala qualquer coisa, ou foda. E é isso, ou os dois, ou ela, tanto ela não está me entendendo, quanto eu já não tenho mais interesse algum em conversar com aquela pessoa. Então, e sem contar no fator misantropia, que é algo que eu já falei aqui, e também no fator antissocialidade. Eu acho que esses 3 fatores, a minha busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, a misantropia e a antissocialidade, tudo bem que misantropia e antissocialidade andam de mãos dadas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Enfim, mas se vocês quiserem considerar como 2 ao invés de 3, problema de vocês. Esses fatores estão fazendo com que eu esteja cada vez mais sozinho, sabe? O sentimento o nome desse canal, que antigamente era Sozinho no Mundo e hoje é Sozinho no Quarto, é algo que hoje em dia eu sinto genuinamente, sabe? Eu sinto genuinamente que eu estou sozinho no mundo. Porque eu não tenho mais, eu estou cada vez menos tendo um ponto em comum com a maioria das pessoas. Não que eu seja, eu não sou mais ser humano. Claro que não. O que eu estou dizendo é que as pessoas se socializam conversando, dialogando sobre assuntos e interesses em comum, sobre coisas em comum. E a maioria das pessoas, o que elas têm em comum? Elas têm em comum coisas do mundo. E eu cada vez mais estou perdendo interesse em coisas do mundo. Porque o meu caminho, o caminho que eu estou seguindo, o caminho do meu solitário, que é o caminho do solitário com enfoque no conhecimento, é um caminho que cada vez mais tem me levado à metafísica e não ao materialismo. O materialismo também é uma parte do conhecimento, mas o materialismo, no meu ponto de vista, no meu conceito pessoal, o materialismo não livra ninguém, o materialismo não leva à liberdade verdadeira. É óbvio que liberdade é um assunto paradoxal, é um assunto que eu me estenderia pra caralho, e se existe ou não liberdade. Mas o que eu quero dizer é que se há alguma liberdade nesse plano de existência, nesse plano espiritual, essa liberdade está na metafísica e não no material. É claro que aqui a gente também pode falar do Bermente, Nietzscheano. A gente pode falar assim de uma espécie de materialismo supermaterial, hipermaterial, não sei como expressar isso. A gente pode falar nessas correntes materialistas que afirmam que o homem pode ser em si algo, ele pode se autodeterminar. Mas eu particularmente não é que eu não acredito necessariamente em um Bermesco, não que eu não acredito, mas para mim esse não é o caminho que funciona para mim. Porque eu sou uma pessoa pessimista demais para acreditar que o ser humano pode sair desse plano em que a gente está por si só. Eu acho que o ser humano precisa de algo exterior a ele próprio para ele poder sair desse plano em que ele está, para ele poder transcender, para ele poder ir para outro lugar acima desse lugar. E quando eu estou falando de outro lugar, ir para outro lugar, eu não estou falando de maneira literal. Se você está me entendendo de maneira literal,
Isso já indica que os nossos níveis de consciência, é o que eu tô falando, o meu nível de consciência da maioria das pessoas diverge muito. Eu tô falando não da maneira literal, mas da maneira figurada, eu tô falando de consciência, sabe? Porque eu acredito que a liberdade está plenamente atrelada à consciência. A liberdade não está no exterior, no seu corpo, no físico. A liberdade está na consciência. A maior prisão não é a prisão que existe exterior a você. A maior prisão é a prisão que existe na sua consciência, a prisão que existe no seu pensamento. E aí, eu estou perdendo cada vez mais um laço em comum com as pessoas, eu estou cada vez mais tendo que seguir. Eu estou tanto sendo obrigado a seguir o caminho do solitário, essa consciência de que eu estou sozinho e para sempre serei uma pessoa sozinha, vamos colocar assim. Tanto estou sendo obrigado a isso, quanto estou cada vez mais escolhendo isso, porque a maioria das pessoas são tolas e eu não quero seguir, não é simplesmente incompatível, sabe? A minha busca com a busca da maioria das pessoas é simplesmente incompatível. Então eu prefiro, sabe, ficar sozinho mesmo, ter que viver sozinho. E existe outra coisa, outro fator também, não somente esse fator da busca pelo conhecimento tem desenvolvido essa minha consciência da solidão e tal, esse meu sentimento de estar sozinho no mundo, quanto também fatores materiais, até fatores simples, vamos colocar assim, fatores mais simples do que eu estou falando, como por exemplo, leis da física, até leis da física corroboram com o que eu estou falando. Eu não me lembro qual lei da física que é essa lei, mas existe a lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Nesse plano material, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não somente existe esse fato, mas também existe o fato de que todos nós somos diferentes uns dos outros. Não importa o quanto eu seja parecido com qualquer pessoa que esteja aí ou esteja no mundo. Nunca haverá um ser humano 100% completamente. Tudo bem que 100% igual é redundante, mas nunca é redundante, é uma redundância de português, fugindo um pouco dessa. Mas enfim, nunca existirá um ser humano completamente igual a mim. Nunca existirá um ser humano completamente igual a você. Nunca existirá um ser humano completamente igual a quem quer que seja. Nós, seres humanos, enquanto indivíduos, nós somos... eu não digo insubstituíveis, mas nós somos... indivíduos, nós somos individuais. Não existe nenhum ser humano que é completamente igual a você. É lógico que com o pensamento das massas, com essa gadificação de tudo, cada vez mais as pessoas estão muito parecidas umas com as outras, tá? Cada vez mais, assim, todo mundo com medo de ser você mesmo, basicamente. E ninguém mais sabe quem de fato é você mesmo, ninguém de fato sabe quem é eu mesmo, sabe? Mas mesmo pro, entre aspas, gado comum, mas mesmo para as pessoas comuns e tal, mesmo assim, não existe ninguém completamente igual ao outro. Isso vale especialmente para as pessoas que são mais individuais, para as pessoas que são mais fora do senso comum, sabe? E fora do senso comum tanto da direita, quanto da esquerda, quanto do cristianismo, quanto da puta que pariu, sabe? Então, independente do quanto eu seja parecido com alguém, nunca os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu ser em si vai ser... o ser em si pode até ser igual, porque aí eu já tô entrando numa questão de alma. Mas assim, a minha personalidade, as minhas características, o que eu sou de maneira mais externa, sem incluir a alma, tudo aquilo que eu sou nunca vai ser completamente igual àquilo que qualquer pessoa no mundo é. Então, isso, por consequência, leva à consciência de que, independente do quão bem eu queira passar algo para outras pessoas, quão bem eu explique para as outras pessoas, quão bem eu me comunique com as outras pessoas, e quão bem eu queira passar algo para as outras pessoas, nunca a minha intenção do que eu quero passar vai corresponder completamente àquilo que a pessoa vai entender.
ou melhor, aquilo que a pessoa vai aprender. Por quê? Porque o que eu entendo, vamos colocar aqui, a percepção, o empirismo, ele depende muito dos nossos 5 sentidos, e não somente dos nossos 5 sentidos, depende muito do nosso ID, do nosso mindset, da nossa personalidade, da nossa cabeça, do nosso repertório cultural, individual e etc. Depende de uma caralhada de coisas. E por depender dessa caralhada de coisas, tudo aquilo que acontece é notado de uma maneira diferente pelas pessoas. Então, mesmo que o mesmo acontecimento aconteça para 100 mil pessoas, cada um das 100 mil pessoas vai absorver aquilo e falar sobre aquilo de maneira diferente. Então, mesmo que seja o mesmo acontecimento, pelo simples fato de que dois corpos nunca ocupam o mesmo espaço físico, e também pelo simples fato de que pessoas são diferentes, nunca as pessoas vão perceber as coisas e absorver as coisas de maneiras iguais. As pessoas sempre vão entender as coisas de maneira diferente. É isso que eu quero chegar, sabe? O que me leva à consciência de que, por mais que eu possa, por exemplo, falar de todos os meus problemas para minha namorada ou para algum amigo meu, eu posso falar da minha vida inteira para qualquer pessoa, ainda assim, primeiro que ainda assim vai ficar faltando coisa, porque a vida e tudo que existe é um amontoado gigantesco de fatos e coisas, às vezes fatos e coisas que a gente não tem nem mesmo consciência, porque às vezes esses fatos, coisas estão armazenados no inconsciente, não no consciente. Mesmo que eu tentasse, sabe, juntar todos os fatos sobre tudo para fazer uma explicação para fazer alguém tentar compreender o que eu estou querendo dizer sobre determinado assunto, ainda assim tal pessoa não entenderia aquilo ali, não absorveria aquilo ali de maneira completa e ou da maneira como eu quero. Por quê? Porque a maneira como eu passo alguma coisa para alguém é a maneira como eu passo alguma coisa para alguém. E isso é relativo a mim, a minha pessoa. Já a maneira como aquela pessoa percebe o que eu estou falando e absorve o que eu estou falando, ela absorve aquilo da maneira que ela é, da maneira que ela consegue absorver. Então, isso eu tô falando de solipsismo também, que é outro assunto que eu pretendo falar em breve de maneira bem mais aprofundada. O que eu quero dizer é que o meu universo nunca vai ser igual ao seu universo. O meu universo nunca, em hipótese alguma, estará ligado completamente e 100% aliado ao seu universo. Não há entendimento verdadeiro, não há entendimento completo nesse plano em que a gente existe. Pelo menos não nas vias comuns de comunicação. Existe a possibilidade, que eu particularmente acredito, do Eros? Pode existir. Existe a possibilidade da transcendência? Pode existir. Existe a possibilidade do amor, que para mim o amor está muito mais ligado à transcendência do que um sentimento por si só. Existe a possibilidade, mas pro via comum, pro ser humano comum, nunca você vai conseguir passar completamente aquilo que você está sentindo para outra pessoa. E mesmo que você consiga passar completamente aquilo que você está sentindo para outra pessoa, nunca outra pessoa vai conseguir entender, assimilar aquilo da maneira como você queria que ela assimilasse. Porque o que está no seu mando e passa para outra pessoa, quando passa para outra pessoa, a outra pessoa vai pro mando dela, vai pro comando dela, vai pro domínio dela, vai pro universo dela. Então aquilo que está no seu universo, você possui poder para mudar, você possui poder para fazer algo, mas somente com esse algo que está no seu universo. A partir do momento que entra no universo de outra pessoa, você não possui mais poder. E aí acabou toda a possibilidade de entendimento completo, acabou toda a possibilidade de comunicação, de afeto, de amor no sentido mundano, sabe? Então, sabe, esses dias atrás eu tava na casa da minha namorada e a gente tava deitado na cama, e aí eu tava
passando... Isso é uma coisa bem estúpida o que eu vou falar, mas é algo que sabe, foi um momento que naquele momento eu vivi de fato essa consciência de que nós somos dois corpos diferentes, que por isso nunca eu vou entender ela plenamente e vice-versa, nunca também ela vai me entender plenamente. Eu tava na cama com ela e a gente tava deitado na cama, eu junto dela, e aí eu comecei a observar o corpo dela, e aí eu comecei a prestar atenção no corpo dela, sabe? Eu comecei a observar a pele dela, eu comecei a observar os pelos dela, eu comecei a passar minha mão lentamente no corpo dela e observar cada uma das protuberâncias no corpo dela, eu comecei a observar cada um dos defeitos da pele dela, eu comecei a observar as manchas na pele dela, espinhas que estavam na pele dela, sabe, marca de vacina na pele dela. Eu comecei, sabe, a passar a mão no corpo dela lentamente e a observar o corpo dela. E pelo simples fato de meu corpo estar embaixo e o corpo dela estar em cima, e os nossos dois corpos não poderem se fundir, tipo, corporalmente eles não podem se fundir, e eu estar passando a mão no corpo dela e perceber de maneira bem estúpida, passando a mão, que o corpo dela é muito diferente do meu corpo, esse simples fato me ajudou a assimilar a noção de que nunca a gente vai falar completamente a mesma língua. Nunca o que é do meu universo será também do universo dela. Nunca ela compreenderá completamente aquilo que eu quero dizer. Por quê? Porque se as diferenças entre a gente, se o grau de incompatibilidade já começa na via corporal, que é algo que está ali à vista, é empírico, é algo simples, empírico, está numa das últimas camadas de consciência, que é a via empírica. Imagina aquilo que é mais elevado, que é aquilo que é a personalidade, que é o ser, que é o ID, que é a alma. Imagina isso. Se nem na via corporal não existe igualdade, imagina na via da personalidade do indivíduo, de quem eu sou, do meu inconsciente, do inconsciente dela, da minha alma, sabe? Enfim, a questão é, por mais que eu possa ter namorada, por mais que eu possa ter amigos, mãe, pai, a puta que pariu, que seja, eu estou cada vez mais desenvolvendo essa consciência de que eu estou irrevogavelmente, imutavelmente sozinho no mundo, sozinho. E esse é o meu caminho. Tanto porque eu sou obrigado a seguir por esse caminho, porque eu percebi que dois corpos não ocupam o mesmo espaço e duas pessoas nunca podem ser iguais, nunca vão ter o mesmo universo e, por consequência, elas nunca vão ter o mesmo universo, a mesma linguagem, o mesmo repertório, o mesmo, sabe, o mesmo nível de conhecimento. Nunca as pessoas vão ser iguais. E eu também percebi que a maioria das pessoas simplesmente são estúpidas, ou simplesmente os nossos assuntos não batem. Então eu tô cada vez mais sendo tanto obrigado quanto escolhendo seguir por essa via de saber que eu estou sozinho, sabe? E eu acho que todo e qualquer ser humano, isso não é algo que isso não é algo especial. Isso é algo que todo e qualquer ser humano está sozinho no mundo. Todos nós somos seres essencialmente sozinhos, nós vivemos sozinhos, por mais que nós possamos, sei lá, eu sou casado com a minha mulher há 60 anos, tá, ok, mas ainda assim você não tem o mesmo corpo que a sua mulher, ainda assim você não tem a mesma cabeça que a sua mulher, você não tem a mesma consciência que a sua mulher, você não tem os mesmos pensamentos que a sua mulher, você não ocupa o mesmo espaço físico da sua mulher, e etc, etc, etc. Então, nós estamos vitalmente e essencialmente sozinhos. Aquilo que é meu nunca será seu, e aquilo que é seu nunca será o meu. Nós estamos vitalmente sozinhos, não há como mudar isso. Isso não é um fato especial, isso é um fato que vale para especial meu, é um fato que vale para todo mundo. Eu só tenho consciência disso, enquanto nem todo mundo tem essa consciência, ou às vezes até tem essa consciência, só não expressa ela ou pensa ela da mesma forma que eu, sabe? Sabe? E o que eu estou fazendo com relação a isso? Nada. Vivendo minha vida, não é por causa disso que eu deixei de falar dos meus problemas para minha namorada ou para os meus amigos, não é por causa disso que eu
me tranquei no quarto, não vou mais falar com todo mundo porque ai, ninguém vai me entender. Não. Mas sabe, isso tá me ajudando a me tornar mais independente, sabe? Porque querendo ou não, a única pessoa que pode verdadeiramente me entender, me ajudar, me compreender, me sentir, vamos colocar assim, a única pessoa que pode verdadeiramente ser eu e me entender no sentido mais profundo da coisa sou eu mesmo. Minha namorada não pode, por mais que ela seja minha namorada, por mais que a gente se encontre, ela não pode e não vai me compreender completamente. Ela pode até me entender de alguma forma, mas a forma que ela vai me entender nunca será completa. A não ser que a gente chegue num estágio, num nível de relacionamento do tipo transcendência, que é outro assunto. Mas normalmente ela não irá me compreender completamente. E eu também não irei compreender ela completamente. Todo mundo não vai compreender todo mundo completamente. Nada muda. Isso nunca vai mudar. Todos estamos sozinhos e é isso. Todos estamos sozinhos no mundo.